minutinho 12 para vocês. O Coletivo Memória e Utopia tem a alegria de iniciar a série de entrevistas em busca de direitos. 35 anos da Constituição Brasileira de 1988. E para a nossa primeira entrevistada, nós gostaríamos de abrir, né, com a deputada federal Benedita da Silva. Quem é esta mulher que traz esperança como alimento à nossa memória? O Coletivo Memória e Utopia quer trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Benedita da Silva, filha de pedreira e lavadeira, precisou começar a trabalhar ainda na infância, tendo sido empregada doméstica, vendedora ambulante, auxiliar de enfermagem e mais tarde assistente social. Ela cresce no Chapéu Mangueira, onde teve uma intensa relação com o trabalho comunitário, sendo presidente da Associação de Moradores do Morro do Chapéu Mangueira ainda nos anos 70. Torna-se a primeira vereadora negra do Rio de Janeiro, a primeira senadora mulher negra, a primeira mulher governadora do Rio de Janeiro, ministra e 5 vezes eleita deputada federal. Eu quero mostrar uma fala da Benedita aqui, para dar um gostinho para vocês. Vamos lá. Todas as pessoas. E ali na Constituinte também avançamos, né? Nós avançamos na liberdade individual, coletiva. Eu fiquei em uma subcomissão de assuntos sociais, né, que ali tratou da questão, tinha indígena, tinha a questão racial e tinha orientação sexual, tudo era nessa subsecretaria. Eu vi momentos de sorrisos e de choro e eu ali pude perceber quanto a sociedade é preconceituosa, né? No momento em que você está fazendo uma lei, você não pode fazer uma lei para a sua igreja, para a sua religião, né? Para a sua cor da sua pele, sabe? Para o seu lugar de moradia. Você faz a Constituição, ela é uma garantia de convivência e cada poder que é independente, o que ele deve viver em harmonia e executar. Então foi uma dificuldade muito grande, isso eu lembro também, por conta da questão racial, porque você estava numa comissão em que só eu era negra e a comissão dizia que não tinha nada a ver com... O Brasil não tem nada de racismo, que a gente estava querendo importar dos Estados Unidos, onde tinha racismo, mas no Brasil não. Brasil miscigenado, um Brasil maravilhoso. E eu dizia, esse Brasil maravilhoso exclui, sabe, milhares e milhares de pessoas. Vamos lá, onde elas moram, sabe? O salário que recebe, porque era preciso, a educação que essas pessoas têm, né, durante todo esse tempo. E ele dizia, não, mas já tem a lei Afonso Arinos e já cobria. Quer dizer, todo um argumento de quem queria ficar confortável na Constituinte, não tratando dessas questões. Aí foi dureza, conseguimos bem, com todo o movimento negro organizado, de todos os estados, de todas as articulações nossas, mandando para mim. Então, eu tenho muita consciência do que eu defendi o interesse do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Então, a dureza foi essa questão racial. A outra dureza que eu encontrei foi a questão da orientação sexual. Se vocês quiserem saber sobre orientação sexual,
assistam a entrevista que ela vai falar mais sobre esse tema, tá bom? Então, um aperitivo, um gostinho na boca sobre esse tema que ela vai tratar mais densamente, do racismo, da questão das empregadas domésticas, né, que ela defendeu os direitos das empregadas domésticas com tanto vigor, e a gente sabe que demorou a lei, né? A lei foi outro dia ser então promulgada. Mas enfim, tá aí um trechinho, esse é o trabalho que a gente está desenvolvendo, 35 anos da Constituição, durante o mês de outubro. O Coletivo Memória e Utopia está trabalhando em parceria com a Casa Galileia, Novas Narrativas Evangélicas e a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, nesse projeto, né? E a gente chama todo mundo aí, não só para assistir, mas para ajudar a divulgar, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E a gente tem muita alegria de lançar esse projeto aqui com vocês nesta noite e aqui com o pessoal da Casa Cultural. Muito obrigada. Bom, então, dito isso, lançado o nosso projeto, vamos então à conversa dessa noite, né? Uma conversa muito desafiadora sobre religião no espaço público, os limites, as tendências, as possibilidades. E para isso a gente vai ter a colaboração de duas pessoas que eu já chamo aqui. Para quem chegou depois, justifico mais uma vez a ausência do nosso amigo Ronilson Pacheco, que estaria conosco mais às 4 horas da tarde, foi chamado na creche da filha com febre, e como a esposa estava fora hoje, ele teve que cuidar da criança, né? Estar com a criança, encaminhando a pediatra, a medicação, não conseguiu pessoas da família que pudessem rendê-lo para que ele pudesse vir, então ele ficou muito entristecido, justificou, ficou mandando várias mensagens, pediu que eu transmitisse a chateação dele, mas a gente tem alguém que vai substituir o Ronilson com muito prazer e alegria. Disse que poderia substituir e já vou chamar aqui para conversar com a gente. Mas primeiro eu vou chamar a professora Ana Paula Mendes Miranda. Você pode se colocar aqui? Obrigada, Ana Paula. É uma alegria ter a Ana Paula aqui. Ela é doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e desde 2009 professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense, onde ela também atua no programa de pós-graduação em Antropologia, no programa de Justiça e Segurança. Ela é pesquisadora do CNPq, cientista do nosso estado da FAPERJ e coordenadora de um grupo que tem um nome fantástico. Eu adoro o nome do grupo de pesquisa da professora Ana Paula, é o Grupo Ginga, da UF, um grupo de pesquisa voltado para estudos de conflitos de natureza étnico, racial, religiosa, políticas públicas e ativismos. E ela também integra o Instituto de Estudos de Administração de Conflitos, o INCT-INEAC, da UF também. Agradeço muito a disposição da Ana Paula para estar conversando aqui com a gente. Ela vai focar especialmente nas pesquisas que ela vem desenvolvendo e os ativismos em torno da questão racial e as religiões, principalmente as religiões de matriz africana. E aí, vamos convidar para estar aqui com a gente o professor querido Clemir Fernandes. Muito obrigada por se dispor a... Já avisei o Ronilson que ele tem uma dívida com você, e outra comigo e outra com a Casa Cultural. Obrigada. Então, professor Clemir gentilmente está preenchendo aqui esse espaço de conversa em torno dos cristianismos. E professor Clemir é sociólogo da área das ciências sociais e atua como diretor adjunto do Instituto de Estudos da Religião, o ISER. E também atua como pastor da Igreja Batista, tem um pé na realidade do mundo evangélico e por conta da atuação dele no projeto Fé no Clima, do ISER, também uma relação interreligiosa muito intensa. E está trazendo, então, para a nossa conversa toda essa experiência no campo cristão, no campo das
relações interreligiosas, do ativismo interreligioso, e nós vamos focar na conversa com o Clemir na questão dos cristianismos, né? Naquilo que a gente tem de desafio em torno dos cristianismos. Então, nós vamos começar fazendo uma pergunta para cada um, tá? A gente combinou que eu vou fazer 2 perguntas. Numa primeira rodada, nessa primeira pergunta, eles vão, em torno de 10 minutos, responder essa pergunta. Faço a segunda pergunta. Depois que eles responderem primeira, segunda, a gente abre para vocês que vieram aqui. Alguns vieram debaixo de chuva, então estão aí com vontade de conversar, de aprofundar o nosso diálogo. Então nós vamos abrir depois para a nossa conversa. Nosso teto é às 9 horas. A gente tem ali na frente livros que estão sendo trazidos com a temática da religião. Um livro que acabou de ser lançado, a professora pode falar mais sobre isso, a professora Ana Paula, na última segunda-feira, foi lançado aqui em Botafogo, na Lux de Botafogo. Ela vai poder falar um pouquinho mais, está ali fresquinho, saindo do forno, e outros livros com a temática de religião também podem ser adquiridos. Deixa eu só avisar que lá atrás tem um bar, se alguém quiser água, refrigerante, cerveja, tem um barzinho ali atrás. Opa, tá bom, tá? Muito obrigada. Então vamos lá. Então, vamos ouvir professora Ana Paula, professor Clemir. Como é que vocês veem, vou perguntar, como é que vocês veem a presença dos grupos afro-religiosos, cristãos, no espaço público no Brasil de hoje? Como é que vocês avaliam essa presença? Ana Paula? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, agradecer o convite da casa, agradecer o convite feito pela Ana, ótimo ver aqui, boa noite a todas e todas. É uma satisfação muito grande estar aqui, podendo falar sobre a experiência de trabalho da gente. Devo dizer uma coisa que não está dita, que quando você pediu o currículo, eu penso no currículo formal, cabeça de professora, mas ficou de fora dizer que eu sou EQED, do Iliashel e Aonira, então é muito importante também dizer que eu não estou neutra neste campo, eu não acredito em neutralidade, tal do cartesianismo prega, tem lado, e obviamente o meu lado é o lado dos terreiros, nesse caso. Eu comecei a trabalhar com esse tema em 2008, pouco antes de fazer o concurso para a UF. Eu trabalhava numa outra universidade, depois de muitos anos trabalhando com o tema de segurança. Eu tinha acabado a pesquisa sobre homicídios no Rio, estava começando o fenômeno das milícias e aquilo já estava lá colocado, e eu falei assim, não aguento mais esse assunto, vou para um assunto mais leve. Juro que eu falei isso, E foi realmente muito engraçado, porque quem me levou para onde eu comecei o projeto, que foi a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, eu já chego no ponto, mas isso é importante para entender como é que eu cheguei nesse ponto, precisa dessa contextualização, foi o Coronel Biratã Ângelo, que vocês do ISER conhecem muitíssimo bem, dispensa apresentações para quem é. E o Biratã foi meu parceiro de governo e foi meu colega de Cândido Mendes, E o Biratã, muito brincalhão, quem conhece ele sabe como ele é brincalhão, virou assim para mim, a gente tinha acabado uma reunião e ia ficar um tempo lá, até a hora de começar, ele, bora comigo, uma reunião, um negócio de macumbeiro, igual você, antropólogo gosta dessas coisas, bora lá, você vai gostar desse negócio, Ele acertou. Eu gostei do negócio, lá fiquei, e iludida que estava, porque eu já era do candomblé, mas não tinha dimensão do cenário que estava acontecendo, de agressões naquele momento. Eu já sabia dos conflitos, da interdição do não pode usar o branco, não pode isso, mas aquilo para mim parecia naquele momento uma situação isolada, eu não tinha um panorama que hoje eu tenho, do como esse cenário se nacionalizou e da pior forma possível, da gravidade que representam essas agressões. Então, naquele momento, quando eu começo a acompanhar a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa,
que, para quem não conhece, todo mês de setembro, já há 16 anos, eles organizam uma caminhada na praia de Copacabana, né? Um grupo que hoje quem está muito à frente é o Ivanir. Na época não era o Ivanir, né? Quem conhece esse movimento é a mãe Fátima Damas, que vai se afastando por razões de saúde, e o Ivanir acaba tocando, né? Ele hoje quem está bastante à frente desse movimento, né? Então, esse é o contexto de como eu começo a trabalhar com esta temática, né? A partir de uma pesquisa sobre como é que as delegacias recebiam esses casos e o judiciário recebia esses casos. Dito isso, como é que eu penso a situação nos terreiros do espaço público? A gente tem duas dimensões. Os terreiros sempre estiveram presentes no espaço público, sempre, né? Até porque a natureza é sagrada e a rua é sagrada. Então, eles sempre estiveram no espaço público. O espaço público faz parte da produção religiosa do terreiro. Não existe essa separação casa e rua, digamos assim, como espaço do sagrado ou não. Então, isso não era uma questão. Mas o que tem acontecido ao longo dos anos é uma expropriação deste direito de estar no espaço público, né? Se a gente pensa determinados eventos festivos que foram progressivamente sendo incorporados a partir do turismo, como a festa de Ano Novo, né? A famosa festa de Réveillon do Rio de Janeiro começa a partir dos terreiros, né? Que iam fazer a passagem de ano nas praias, e isso vai sendo progressivamente transformado em outra coisa, e os terreiros foram expulsos das praias. Os terreiros hoje não conseguem mais fazer a virada do ano nas praias como sempre se fez, né? A não ser que vá para praias muito distantes, né? Houve uma mudança, inclusive, dos ritos em função disso, né? A festa de Iemanjá, em Salvador, idem, né? Foi em 2019, eu fui acompanhar a festa de Iemanjá, e foi o ano que deu uma polêmica danada, porque a prefeitura tirou o nome da festa de Iemanjá dos cartazes. Eram festas populares, botou um monte de coisa, mas festa de Iemanjá não aparecia em lugar nenhum. E os religiosos se mobilizaram, entraram no Ministério Público, e a prefeitura foi obrigada a refazer os cartazes e reconhecer que é, como disse uma pessoa que a gente entrevistou, é a única festa de orixá pública que estava prevista no calendário, né? Que não seja, que a festa do Senhor do Bonfim é do Senhor do Bonfim. Tem todo o rito dos terreiros, mas o nome da festa é do Senhor do Bonfim, Lavagem do Bonfim. A festa de Iemanjá, o nome do orixá está lá. Então, a gente tem uma expropriação desse processo, né? Mas, historicamente, os terreiros sempre usaram o espaço público para a resistência, né? O livro que Magali gentilmente mencionou é resultado de um projeto coletivo, né, coordenado por mim, por um colega de Sergipe, professor Ilsver Matos de Oliveira, e a professora Ana Laja Gama Lima, minha colega da UF, onde a gente tem trabalhos do Brasil inteiro e vários trabalhos falando sobre manifestações dos terreiros no espaço público reivindicando direitos. Então, esse fenômeno, né, de pensar a resistência é um fenômeno comum, mas é um fenômeno que vem se tornando cada vez mais complicado. Porque, digamos, a Constituição, é bem importante que esse debate seja no dia de hoje, porque a Constituição de 88 foi um marco na defesa do direito dos terreiros, né? Porque está configurada, garantido o direito a qualquer forma de manifestação religiosa, porque até a década de 70, os terreiros ainda tinham que ir às delegacias para pedir autorização para fazer suas coisas. Mas isso não acabou, tá? Eu acabei de vir do Maranhão e descobri que até hoje no Maranhão a polícia exige que determinadas festas sejam registradas na delegacia, embora isso seja absolutamente ilegal, né? Então, essa relação dos terreiros com o espaço público, principalmente a partir da relação com o poder público, ela é uma relação ambivalente, porque tanto o Estado pode ser um agente de apoio, como foi no caso da festa de Iemanjá que eu comentei, em que o Ministério Público atuou em defesa dos terreiros, como pode ser num caso que a gente está acompanhando agora no Ginga, que nós fomos procurados pelos movimentos sociais e ajudamos, né,
fizemos um meio de campo para o poder público atuar, que é um caso em Itaboraí que o Ministério Público Estadual estava perseguindo os terreiros, exigindo dos terreiros uma documentação que eles podem ou não ter, se quiserem se registrar. A Constituição garante o direito do terreiro não ter um registro oficial. Ele pode apenas ser uma prática tradicional, né? Então, a gente tem aí uma ambivalência da atuação do Estado que se complicou muito mais a partir daquilo que eu imagino que vocês tenham assistido em 2017, com isso eu concluo, né, essa primeira rodada. Em 2017, viralizou um vídeo nas redes sociais, na verdade são 2 vídeos. São 3 casos, mas só 2 vídeos vieram à tona. Um é uma mãe de santo quebrando, destruindo seus fios de conta, né? E o outro é um rapaz que aparece com uma camiseta de Jesus Cristo, que não, as pessoas que veem não sabem que ele foi obrigado a vestir aquela camiseta, ele não estava com aquela camiseta, foi obrigado a vestir a camiseta para fazer a destruição, e o miliciano, traficante, sei lá, tanto faz, não faz muita diferença nesse caso, com um porrete na mão escrito diálogo, dizendo, né, e ambos demonizando as tradições de matriz africana, né? Então, esse movimento instaurado a partir, né, dos traficantes evangélicos, que a nossa querida amiga e colega, né, Cristina Vital retrata, 2017 é um marco no agravamento dessa situação, que a visibilidade está no Rio de Janeiro, mas eu garanto a vocês que está no país todo. O assassinato de Mãe Bernadette e o que tem acontecido nos terreiros do Maranhão sinalizam que essa ação miliciana, esse modo de agir miliciano, foi nacionalizado. Todos nós sabemos como, né? Não preciso invocar o nome de certas pessoas, né? Trazer o mal para o nosso convívio, né? Não vamos nem falar, melhor não, que nem o Harry Potter, melhor não dizer o nome, melhor não dizer o nome. Então, esse cenário produziu um agravamento que resultou na retração dos terreiros. Os terreiros têm se retirado, muitas vezes, do espaço público por medo, porque não se negocia, não se conversa com o sujeito com um fuzil na cabeça, que é o que acontece por trás dos bastidores do que está visualizado na lente, né? O vídeo não mostra, mas a gente sabe que no caso da Yalorixá, que foi obrigada a destruir, tinha uma pessoa com um fuzil nos fios dela, de santo. Então, ela destruiu os seus objetos religiosos, porque, ou ela destruir, ou eles iam ser mortos. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje do espaço público e a presença dos terreiros. Obrigada. E os cristianismos, Clemir, como é que eles se colocam? Então, agradeço também, né, como disse a professora Ana Paula, o coletivo parabeniza vocês pela iniciativa. Obrigado, Magali. Você quer? Ana Paula e Magali estão aqui com as coisas do Brasil hoje. Assim. Pois é, né? E olha, se a gente tivesse combinado, né? Mas, é uma celebração à Constituição. Né? Com certeza. Mas a gente celebra o caboclo também, que também essa bandeira é nossa, não é deles não. A gente tem que resgatar a bandeira. Não, estou celebrando. Quase um dia azul se soubesse. Pois é. Mas muita importância esse encontro aqui, pela pertinência dele, né, pela necessidade de falar dessas coisas outra vez mais. E num espaço bom como esse aqui, do centro, eu fiquei bastante encantado, assim, muito bom o espaço, né? E ver tanta gente boa aqui, né, realmente, gente que podia estar aqui sentado com a gente, na Paula. Com certeza. A gente pode fazer uma rodinha, né? Qualidade, né? faz sim para a fala aqui, então eu fico muito contente de ver tanta gente aqui. Reverência a professora Teresa Cavalcante, sim, porque talvez eu não sou africano, mas também sou, Ana Paula, então reverenciar os mais velhos aqui. Com certeza. Com esse carinho. Bem, hoje é quinta, né? Então, mas amanhã a gente relaxa do tema de hoje, que é um tema pesado, né? Assim, mas Magali, Cláudio, vocês, professora Ana Paula, então, acho que é bom colocar isso em perspectiva. O Isé tem estudado sobre isso para pensar essa questão, talvez fazendo uma retrospectiva para a gente colocar isso assim, de fato em perspectiva.
é que quando a gente fala dos grupos cristãos na presença pública, a gente sempre tem um certo olhar e é a razão porque isso está dado hoje. Mas colocar isso em perspectiva para dizer o seguinte: a presença cristã no Brasil, no espaço público, está dada para o bem e para o mal, desde o processo da colonização. Assim. Então, quando os africanos para cá trazidos forçosamente, né, e obrigados a serem catequizados, né, e a lei imperial dizia, você tinha que até em 6 meses no máximo você precisava batizar para garantir que você teria feito um bem para essa alma que estava perdida. Assim, vejam vocês. Então isso foi a tônica desse processo, tanto para indígenas quanto para africanos assim. Então é uma religião que se impõe da forma como a gente conhece bem. Um vereador aqui na cidade, né, que era sacerdote nesse período, na cidade do Rio de Janeiro, em que conseguiu reduzir as chibatadas se um africano não seguir as regras, inclusive da catequese, para até 90 chibatadas, tirando 300 que estavam na lei para 90, assim, que ele reduz como um benemérito, assim. Então, é desse tipo de religião que a gente está falando, que se impunha fortemente. Mas não só por isso, pela sua representação estética em todo o espaço público, que ainda é dado até os nossos dias, né? Então, vocês todos lembram, passamos 500 anos disso, mas nós temos nos tribunais, né, nas câmaras municipais, no Supremo Tribunal Federal, os símbolos do cristianismo fortemente colocados ali. Uma luta dos anos 90 que se tentou relativizar isso, mas não foi possível nem a prosseguir, porque está dado como cultura nacional. Sendo que outras questões da cultura nacional mais antiga, né, elas são completamente, como já dito aqui, a festa de Iemanjá em Salvador, por exemplo, para mencionar isso. E isso foi na colônia, isso foi no período do Brasil Imperial, assim, no Brasil Imperial. E quando a gente está dizendo isso, não é uma acusação, uma constatação e uma leitura histórica de um fato da nossa própria história. Assim. Então, no Brasil Imperial, assim, o que nós temos é 67 anos dos dois governos, né, do Pedro I e do Pedro II, e quase teríamos no terceiro governo de Isabel uma forte presença religiosa, inclusive como religião oficial do próprio Estado brasileiro. Eu sempre uso essa imagem da rua 1º de Março, na rua, que é o nome da que é a data do aniversário da cidade, né? A antiga Rua Direita, né? Não sei porque é direita, de ser esquerda, mas é Rua Direita, né? Na rua 1º de Março. Na 1º de Março você tem 7 templos católicos, pegando da rua da Igreja Santa Luzia até chegar no Mosteiro de São Bento. É um corredor com 7 igrejas, só nesse corredor, sem falar que está nas imediações. E também nesse corredor você tem o Paço Imperial, você tem o Banco do Brasil, você tem a cadeia pública, você tinha a Casa da Moeda, tudo nesse... Então, Estado e religião é uma coisa só, entende? Isso estava dado, inclusive após a República, porque mesmo o ensino religioso não tendo Estado na Constituição de 1891, ele constou na prática das escolas públicas e depois entrou em seguida, e ele prevalece até hoje na Constituição Federal. Assim. Então, é disso que a gente está falando. É uma presença ostensiva, inclusive subvencionada pelo Estado, quando você tem hoje ensino religioso nas escolas públicas. Claro que hoje você tem as outras religiões, mas você sabe quem tem poder, inclusive, para estruturar esse tipo de oferta no espaço público. Então, a presença católica é essa presença, assim, essa presença cristã católica, essa presença ostensiva, de tal maneira que isso ficou naturalizado para a gente, como isso sendo a própria vida brasileira, assim. Não é nem um incômodo para a gente, os feriados todos, com as festas todas nacionais. A senhora Paula lembrou, né? Você tem uma festa com o orixá. As outras todas, no geral, os que não são cívicos, são feriados religiosos da tradição cristã, sem nenhum constrangimento. Sem pensar que a própria data de 12 de outubro, vamos lembrar daqui a alguns dias, já é uma instituição, legitimada pela ditadura militar, assim, de João Figueiredo, que estabelece a data de 12 de outubro como feriado nacional. Já havia uma luta desde o período do Vargas, mas só se torna efetiva a partir do governo militar, do final do governo militar, inclusive. Então, da República Velha, da nova República, do Brasil Império, do Brasil Colônia, essa presença religiosa católica no espaço público virou tão forte que pra gente ficou desnaturalizado. De tal maneira, para dar um salto, Magali, e vocês,
que quando um outro ator se coloca hoje presente nesse espaço, que é um outro grupo, que é o grupo evangélico, causa um susto muito grande, sendo que é muito mais continuidade do que uma novidade, entende assim? E é uma continuidade forte porque há um amalgamar de interesse desses grupos católicos e evangélicos nesse espaço de defesa de interesse, inclusive para suas religiões de matriz cristã. Todo mundo sabe, na cidade do Rio de Janeiro, os encontros, assim, dos dois bispos das grandes igrejas, da Igreja Universal e da Igreja Católica, assim, que se encontram para conversar sobre a agenda da própria cidade. Aqui não é uma acusação, e digo isso por muito respeito às pessoas, mas para dizer do que estamos falando, que outrora isso parecia impensável, isso tornou uma coisa corriqueira na agenda da própria cidade. Então, qual é o desafio que está posto para a gente? É que essa presença vem cada vez mais solapando aquilo que nós estabelecemos na concertação de 88, que é a não presença das religiões num sentido como estava dado. A tentativa dos constituintes foi estabelecer um Estado de direito com base na laicidade, e aí quem acompanhou bem o processo recorda bem, assim, a primeira versão da Constituinte, que é do Afonso Arinos, da Comissão Afonso Arinos, ela dizia lá, né? Todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Católicos e evangélicos entraram fortemente nessa agenda e impuseram o nome de Deus na primeira linha da Constituição Federal, o que não existia na Comissão Afonso Arinos. Mas ela passa, isso foi um debate na grande imprensa, você pega os jornais da época, como isso foi forte e terminou entrando lá. Todo o poder emana de Deus. Agora, assim, o que Deus a ver com isso? Assim, até uma ofensa a Deus, ele próprio podia entrar na justiça no Ministério contra, que não tem nada a ver com essa história assim. Não autorizei ninguém a por usar favor, nome, né? Por favor. Então, assim, o que nós temos, e aí para começar para completar essa primeira fala também, é que nesse contexto exatamente de 86, no período da eleição para Constituinte, a gente está falando nesse dia também, dos 35 anos, é que os evangélicos fizeram uma forte mobilização nas suas comunidades para eleger parlamentares para a Assembleia Nacional Constituinte, com aquilo que eu fiquei imaginando hoje, que é um primeiro pânico moral, quando a gente nem sabe essa palavra ainda. Quer dizer, a Igreja Católica vai voltar a ser oficial e vocês vão ser proibidos de estar no espaço público. Esse é o pânico moral das igrejas evangélicas, assim, que era dito nos anos, né? A gente lembra muito bem disso lá nesse período. Um jornalista escreveu um livro sobre isso, e aquilo causou um medo de que as igrejas evangélicas iam perder a garantia, porque não tinham na época, vocês sabem, até a Constituição de 1990 não tinha autorização para ter suas reuniões, elas também eram bastante complicadas. Ganharam a legitimidade em 91, mas aí você tinha um risco de perder em 1988 na Constituinte. Então, assim, irmão vota em irmão, dizia lá o José Silvestre, né? Irmão vota em irmão para não perder o direito de não ter a sua religião autorizada, porque a Igreja Católica vai voltar a ser religião oficial. Então, isso correu as igrejas e elegeu-se a primeira, chamada assim pela grande imprensa, bancada evangélica na Constituinte, antes da concessão de rádio e TV. Porque depois que o governo Sarney teve o 5º ano, os evangélicos se serviram desse espaço, conquistaram os canais de concessão, dando o 5º ano de mandato pela emenda do deputado cantor Matheus Iense, né? Que deu a emenda, que aprovou a emenda do 5º ano para o governo Sarney. E aí você ganhou o canal de rádio e TV, e essa presença ostensiva evangélica no espaço público cresceu de maneira exponencial, de tal forma que de lá para cá, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Isso aumenta ano após ano as eleições, tanto no nível federal, como também no nível das prefeituras, das câmaras municipais, do Parlamento Nacional, e aí chegou até no nível do Supremo Tribunal Federal, além dos tribunais outros que vocês sabem bem. Então, em tese, assim, é democrática a participação, em tese é legítima a participação. Agora, a questão está dada em que há uma concertação, um apoio tácito entre católicos e evangélicos, a grande matriz cristã, na defesa de certos interesses que contrapõem interesses da amplitude da sociedade nacional. E a Constituição Federal, que a gente celebra hoje outra vez mais, nos seus 35 anos, assim, ela garante o direito de todas as pessoas, crentes e não crentes, religiosos e não religiosos, de ter o seu direito garantido no espaço público. E nenhuma outra religião possa se imiscuir de tal forma que possa solapar direitos de quem quer que seja. As religiões têm suas
doutrinas, crenças, que podem ser praticadas no interior das suas próprias doutrinas, mas o Estado não pode ser legislado por nenhum tipo de religião. Então, há uma preocupação hoje dessa presença ostensiva no espaço público de certos grupos, e é bom que se diga, tanto católicos quanto evangélicos, porque isso de fato traz preocupações enormes para aquilo que chamamos de Estado de Direito, para aquilo que chamamos de laicidade, para aquilo que chamamos de sociedade concertada por um princípio jurídico legal para o bem de todos e todas, independente da sua crença ou não crença. Então, por um lado, a gente, e usando aqui uma palavra da religião, não estamos aqui demonizando a presença, porque essa presença é, como disse até a professora Ana Paula Miranda, as religiões africanas também presentes, com as suas datas, com suas celebrações, com suas festas, com sua religião, com sua cultura, que influencia fortemente o jeito de ser brasileiro, não só o jeito católico. Parece que só o jeito católico influenciou também os povos originários, também os povos africanos, uma forte influência que constituiu a gente como ser nacional. Então isso é parte, a religião e a cultura estão muito amalgamadas nesse sentido, tanto católico como indígena, quanto africano, e quanto evangélico também, mas tem que ser assimilado por esse viés do respeito e do diálogo, e não da imposição de quem quer que seja. Então a gente, eu sou evangélico, sou pastor, como bem disse Magali, estou profundamente comprometido nas ações que possam afirmar direitos e garantir direitos sem que se possa impingir a qualquer pessoa qualquer tipo de problema. Ontem, por exemplo, o vídeo circulou grandemente aí nas redes sociais, num culto evangélico, de uma pessoa como que numa manifestação religiosa e atribuindo, assim, primeiro usando uma linguagem de uma matriz religiosa que é cristã para classificar uma matriz religiosa que não usa para aquele tipo de linguagem, a matriz africana, por exemplo. E associando isso à própria República e ao presidente da República. Assim. Então, um conjunto de informações, e isso acontece por aí. Nós fortemente reagimos, porque primeiro a gente reage, antes de qualquer... Assim, não dá para aceitar uma coisa como essa como tal. Nós, porque está no nosso campo, eu do mundo evangélico, reagimos fortemente, porque não dá para aceitar uma coisa como essa. Porque isso é crime, para começar, porque isso é contra a Constituição, porque isso é contra o básico das relações humanas e sociais como construímos nesse país. Então, assim, a gente tem conflitos, tem tensões, mas alguns conflitos e tensões que não tínhamos visto como estão dados hoje na vida nacional. As violências, por exemplo, as religiões de matriz africana, que vêm de uma matriz cristã e principalmente do mundo evangélico, como diz os dados do próprio Disque 100. Então, isso é um problema para a gente resolver coletivamente. Isso não é um problema nem dos africanos, nem só dos evangélicos, nem só dos católicos. É um problema da sociedade nacional, que precisamos de regras, de leis, de educação também, de cultura de paz, para a gente, porque não é só lei que resolve essas questões, uma outra pedagogia, um outro ensino, um outro caminho para a gente superar problemas como estes, assim. Então, acho que Magali e vocês, assim, em qualquer sociedade, você tem estudo sobre isso, você tem presença religiosa no espaço público, porque é mais um ator social, que eu fiquei pensando, e é completo mesmo. Em algum momento se queria criminalizar a presença, por exemplo, dos comunistas, como se queria criminalizar a presença de comunistas no Estado Nacional. Então isso não é possível, assim como se pode criminalizar a presença da religião, mas ela precisa estar amparada e ancorada dentro dos limites do Estado democrático de direito. Essa palavra ficou tão batida e que precisa ser compreendida e exercida na sua inteireza para o bem de uma sociedade que a gente quer fazer, que é plural, que é dialogal, que é diversa, e assim que a gente se constituiu. Como diz Darcy Ribeiro, né? Nessa mestiçagem é que tem a nossa força, e não em cada um no seu próprio grupo, distanciando-se, porque nós estamos profundamente misturados nesse espaço como um todo. E completo dizendo que lamento ter o Ronilson aqui, porque terminou ficando 3 pessoas de pele clara aqui, né? O que não é bom também, assim, embora tenha 2 mulheres, o que já é melhor do que ter 2 homens, mas o Ronilson aqui daria riqueza, não só pela cor, mas por tudo que ele poderia trazer. Então, quem vê esperando o Ronilson tem que se contentar comigo, sou Pedro Fernandes. Obrigada. Então, são questões, vocês estão vendo, bastante tensas, e a gente está trazendo aqui 2 representações dessa pluralidade religiosa que a gente experimenta no Brasil, e a gente sabe que essa é uma discussão apenas para chamar a atenção dessas 2 expressões, porque a gente tem uma pluralidade enorme
tanto de outras religiões já mencionadas aqui, né? A gente tem as religiosidades indígenas, a gente tem espiritismos, a gente tem religiões da floresta, a gente tem religiões de matriz oriental. O Brasil é um grande mosaico religioso de uma pluralidade enorme, e dentro dos grupos religiosos também há uma pluralidade. A gente não pode falar em uma igreja católica, em uma igreja evangélica, aí que não dá para falar mesmo. Uma religião de matriz afro, são muitas. Um candomblé só não existe, são muitos. Enfim, o que existe agora, que é a minha segunda pergunta, existem algumas armadilhas em que muita gente cai, principalmente as mídias na cobertura de religião, e o eleitorado em processos eleitorais, quando a religião é instrumentalizada politicamente. Então, algumas armadilhas que passam por uma homogeneização daquilo que é plural, em primeiro lugar, e de trazer também alguns estereótipos e etiquetas que vêm dessa história que Ana Paula e Cleimir estão trazendo aqui. Então, são armadilhas. Vamos nessa segunda rodada, antes da gente passar para o pessoal também perguntar e falar o que acha. Não é só perguntar não, tá? Vocês podem também trazer suas próprias reflexões. Como é que a gente pode fazer para destravar essas armadilhas? O que a gente pode fazer para enfrentar e não cometer erros, equívocos, ao olhar para essas temáticas? Que desafios a gente pode sair daqui e levar com a gente, que a Casa Cultural pode ficar com esse desafio aqui para os próximos eventos? O que a gente pode fazer para superar equívocos no olhar sobre essas questões que vocês estão trazendo? Vamos voltar para a Ana Paula? Bom, em uma palavra muito simples: ação antirracista. Por quê? O único jeito de enfrentar as agressões, né, dirigidas aos terreiros, e aí eu estou falando muito genericamente porque, como bem disse Magali, nesse espectro tem uma infinidade de coisas, nem o candomblé é o candomblé, nem a umbanda é umbanda, e fora todas as outras derivações, né? Estou falando genericamente apenas para otimizar o nosso tempo, mas por que a questão do antirracismo? Porque a gente está falando de política, a gente não está falando de religião. Eu não estou aqui discutindo religião, né? A gente está discutindo política. E como a política afeta a religião. E neste caso específico, a causa desta afetação, dessas agressões, desses ataques, desses enfrentamentos, desses atentados, como bem falou o Ministério Público Federal num parecer que ele faz no diagnóstico desse cenário, tem a ver principalmente com o processo de demonização histórico, que ele menciona, que começa no Santo Ofício da Inquisição, né? Começa lá, o que a IURD, né? E nesse caso eu vou mencionar, porque isso é explicitamente colocado no livro do Edir Macedo. Então eu estou falando de um documento, eu não estou falando de uma opinião, estou falando, como você disse, de um dado empírico, né? Somos pesquisadores, que é ressignificada como estratégia, né? Você muda um pouco o formato, mas você segue na lógica da demonização. Então, por que a dimensão de pensar ações antirracistas e enfrentamento ao racismo? Porque o que continua acontecendo até hoje, na reprodução da demonização, é a inferiorização dessas tradições de matriz africana, né? Então, elas são do demônio, que é o caso do vídeo que você falou, né? Elas são do demônio, são charlatanice, que isso foi uma perseguição oficial do Estado brasileiro, até hoje sem reparação, e que eu volto a dizer, infelizmente, segue acontecendo, né? Nós produzimos Iago, né, que está aí trabalhando com a gente, né, na gravação, eu, ele e Mariana Maiara, produzimos um documentário curta chamado Caminhos de Xangô, onde a gente apresenta um caso que a gente acompanhou em Sergipe, agora, 2016, num terreiro que os atabaques são apreendidos pela polícia. Sob que argumento?
perturbação do sossego, né? Mas, né? Cadê o laudo que mostra que você está dizendo que é perturbação do sossego? Você tem que fazer a perícia, provar, né? Que ali... Não, uma série de absurdos, né? E tanto é que o Ministério Público compra a defesa do terreiro, né? Mas é isso, em pleno século XXI a gente continua tendo atabaques apreendidos pela polícia. Então, pensar a estratégia do enfrentamento ao racismo é um caminho também para pensar o auto-ódio que se constitui como prática, né? Eu não gosto da expressão pobre de direita, porque ela é absolutamente limitadora e redutora da complexidade que é pensar, né, como determinados segmentos na sua pluralidade, que aí no caso o pobre de direita pode ser evangélico ou pode ser macumbeiro, né, usando um termo do cotidiano, que votou na extrema-direita, né? E ele é absolutamente limitador, e eu prefiro pensar através do auto-ódio como é que essas representações são criadas e o sujeito cresce com uma imagem de si que ele odeia ele mesmo, né? Isso é muito mais sofisticado e mais complexo como tecnologia de governo, né? Então eu diria que para pensar caminhos para sair disso são caminhos de valorização das tradições, de valorização da identidade negra, de valorização, de retomada de movimentos de reparação. É preciso produzir reparação, é preciso, e aí eu não estou falando só de reparação financeira, que também é necessária, mas outras ordens de reparação. Eu diria que seria um caminho por aí. Muito bom, obrigada. E Clemi, você viu? Qual caminho você viu? Eu acho que todos precisamos, usando aqui uma palavra, de mais letramento nesse sentido de religião e espaço público, assim, né? Há muita desinformação, desconhecimento, mesmo de certos atores e agentes públicos que não sabem do que estão falando, assim. Gente do parlamento que não sabe, gente da grande imprensa que não sabe, que naturaliza certos termos e reproduz certas gramáticas que são preconceituosas com os mais diversos grupos, assim, e não contribuem na formação de uma sociedade de fato mais democrática, mais de direito, mais consciente, não colabora. Então acho que a gente carece de mais informação. E aí dizer isso é uma lástima. A gente tem um país com um nível de informação que é bastante precarizado, assim, que a gente tem o que já foi dito pelos estudiosos, e é verdade, um nível de analfabetismo ou de analfabetismo funcional que é muito grande, assim, pessoas que não conseguem compreender o básico de uma informação, assim, é muito sofrido isso, assim. A gente está aqui numa ambiência falando de certos temas que para algumas pessoas é completamente, assim, inatingível o que a gente está dizendo aqui, assim, muito diferente da gramática do mundo em que essas pessoas vivem. E muitas dessas pessoas também são agentes, como eu disse, tanto institucionais, gente que está no espaço público institucional, parlamentares, gente que está no governo, nos mais diferentes níveis, como também quem está na grande imprensa, que é e no grande poder, o poder da comunicação. Então, nós temos aí dois espaços que eu acho que precisa de uma atenção muito mais qualificada. Assim. E aí, Magali, vocês todos e todas, professora Ana Paula, assim, que maneira a gente vai construir nesse país um jeito de fazer com que arrebentemos com alguns preconceitos assim. De que forma até a grande mídia e as redes sociais possam colaborar com isso também. A gente tem um país em que você tem um acesso muito grande às redes sociais, com muita desinformação, com informação precária, com informação recortada, que não faz sentido. E para muita gente que não tem assim, de tempo, que às vezes não é nem só capacidade, é tempo, não tem acesso, consome aquela informação de um meme e aquilo fica como sendo a grande verdade. Temos um grande problema em relação a isso. E aí como, sei lá, a gente melhora tanto a formação que é feita pelo Estado, como os centros culturais que têm uma contribuição grande, veja, com arte, com diálogo, com conhecimento de qualidade, como as escolas, entende? Como as religiões, assim, possam contribuir num fator diferenciado de formação qualificada para a nossa gente. E aí não é só formação, que eu estou dizendo assim, mas uma formação com base na garantia de direitos, assim, e no reconhecimento da diversidade. Assim.
percebemos no nosso país um crescimento de intolerâncias muito grande em função de desconhecimento e de distanciamento. Quanto mais você convive com pessoas diferentes do seu próprio ambiente, quanto mais você percebe pessoas que são pessoas. E você percebe as riquezas nessas relações também. Então, o ensimismar-se em seus próprios grupos, o que pode trazer uma certa segurança, mas ele é predatório para o bem da própria sociedade que se constituiu como constituinte da própria diversidade. E é uma coisa básica das ciências sociais. Os que chegamos aqui é porque nós dialogamos com a diversidade. Inclusive, só chegamos aqui porque nós estabelecemos relação com os diferentes. Entre os iguais, a gente tem a se exterminar. Porque a riqueza está exatamente na diversidade. A riqueza, inclusive, da gastronomia, a riqueza, inclusive, da sabedoria política, a riqueza, inclusive, das relações comunitárias, está no coletivo. Então, não é na individualidade nem em si mesmo. Então, como a gente construiu essa sociedade tão rica na sua amplitude, e a gente vai se tornando, como a gente tem visto e percebido, assim, uma sociedade em que ódios cresceram em função do desconhecimento ou do não reconhecimento, que são duas palavras que podem estar muito aproximadas. Ou eu não reconheço ou eu desconheço. Então, quanto mais a gente se aproxima da diversidade, da diferença, quanto mais a gente enriquece e percebe que o outro é a gente como a gente é, e vice-versa. Então, acho que é um caminho grande esse para a gente tentar criar uma educação pública que ultrapassa o espaço da escola institucional, que passa por outros mecanismos de educação para a gente melhorar a qualidade da nossa gente. A gente sabe que outras sociedades parecidas com a nossa, mas com mais formação educacional de qualidade, você tende a reduzir algum desses problemas. A nossa expectativa, e a de muita gente, é que o processo de ampliação de conhecimento qualificado e da diversidade possa se arrebentar com preconceitos dos racismos, como bem disse a professora. Então, o exemplo da universidade. A universidade tem muito problema, mas é um espaço muito mais plural e dialogal em relação a outro espaço que você só tem um certo conhecimento. E por que a universidade é como tal? Porque ela é o universo dos saberes. É o universo dos saberes. Qualquer faculdade, uma faculdade que tem um espaço da universidade, ela em si já é uma universidade, porque, e essa é a melhor da universidade, para falar aqui um pouco da universidade, é que a universidade você não vai lá aprender aquilo que a gente aprendeu no ensino médio. É para aprender, por acaso o professor dá uma aula da disciplina, mas é para dar aula da vida, do universo, das relações, do que importa para a existência, do que importa para a vida em sociedade. Isso é que é importante. O espaço da academia é importante pela diversidade de saberes que ali se conjuga e se aprende coisas que você nunca viu em outro lugar. E porque tem gente muito diferente nesse espaço. Então, por isso que as direitas, nas suas mais variadas versões, têm um certo distanciamento e medo da diversidade, até querem torná-la só para alguns e não torná-la pública, porque você limita esses espaços. Porque a universidade é um espaço de libertação também. Sem querer glamorizar, é um espaço de diálogo, de muita diversidade. Espaço que muita gente, tanto por religião como pela sua sexualidade, encontra um espaço de liberdade para se expressar, porque sabe que ali a polícia não pode entrar, porque é um espaço que tem uma autonomia e um regulamento diferenciado, de certa forma. Então, para pegar aqui o nosso educador maior, assim, educação não só era liberta, mas ele é um fator fundante para a libertação das nossas consciências e a construção de uma outra sociedade. Então, acredito muito que a gente possa, e nós aqui somos, para usar aqui uma linguagem da própria igreja, somos médios de um mundo que precisa de informação qualificada para que a gente possa fazer e traduzir. Agora vejam, muitos de nós aqui nem fazemos isso, enquanto isso muitas pessoas fazem isso todo dia. Assim, quantos membros você recebeu hoje no seu WhatsApp que você sabe que é mentiroso, que é falso assim? Mesmo de grupo de esquerda, que você recebeu também. Então assim, há muita mentira sendo dita por aí. Aquilo que foi chamado comumente fake news, assim. Mas nós temos, e a gente não reage, não, deixa pra lá. E quando você não reage minimamente, porque reagir dá trabalho, a pessoa vai te incomodar. Mas assim, nós temos uma responsabilidade, assim, civil e cidadã, de ajudar a construir uma outra narrativa, uma outra linguagem, um outro conhecimento. Então, um espaço como esse aqui, acho que é muito importante, Magali, pela conversa, né? Pelo que outros vão ouvir depois, assim, pela possibilidade de a gente continuar. Porque vejam, né? Volto de novo ao nosso educador maior, né, o Paulo Freire. Uma consciência que se liberta, ela não volta mais ao seu estado original, ela se amplia cada vez mais assim. E isso é muito rico para todos nós. Nós, numa sociedade racista, cada vez que você se liberta do racismo, você se amplia para outras possibilidades.
Numa sociedade machista, cada vez que você se liberta um pouco disso, você se amplia cada vez mais assim. Então, para a gente enfrentar o desafio que está posto, não é pouco e não é fácil, a gente precisa investir seriamente nos processos de educação. E aí, para isso, assim, não é uma coisa nem fácil, mas não podemos perder também os microespaços de atenção e de informação e de atuação que nós temos assim. Nós todos aqui nessa sala temos microespaços de atuação muito importantes, que podem ser micros, mas eles podem ter potência de ampliação, um ciclo concêntrico muito importante. Então, tenho acreditado muito nos espaços mesmo minoritizados, para usar uma linguagem da filosofia, minoritizados, assim, de intervenção, mas que ele pode ter um alcance, uma ampliação, uma reverberação muito importante na construção de uma sociedade que a gente quer, muito diferente dessa que ele está. Em suma, as grandes lutas de transformação social não estão com as maiorias, estão com minorias muito organizadas, isso está comprovado aí, muito organizadas que se estabeleceram como tal. Então, se a gente acredita que a gente pode fazer desse país um país para mais gente, inclusivo, dialogal, respeitoso e que possa valorizar aqueles e aquelas que têm sido vilipendiados em seus direitos, que as religiões contribuam para isso, né? Nesse espaço fraterno, nesse espaço de conhecimento qualificado, para a gente, de fato, ter uma geração um pouco melhor do que a gente está em nossos dias. Eu sei que o cenário pode não ser muito bom, mas a gente tem histórias no nosso país de avanços em vários aspectos. Hoje, quando eu escrevi um texto para a Constituição, a gente tinha problemas, e a Benedita falou disso também, problemas graves em 86, assim. A gente avançou em muita coisa, não é para dizer, não, nós temos avanços muito importantes, assim, avanços reconhecidos hoje, do movimento negro, das religiões africanas, avanços significativos. E talvez você tenha uma reação de outros lados, é por causa dos avanços que estão tendo em cima. Se você ficasse no tudo bem. Não, é porque você está enfrentando e mexendo com certos interesses que os incômodos vão acontecer. Mas não tem jeito. Na história das sociedades humanas, aqueles que estão ancorados em certos valores, a gente sabe quais são, assim, eles tendem a prevalecer, mas é preciso resistir com muita coragem. A gente celebra neste ano também 75 anos da Declaração de Direitos Humanos, agora no dia 10 de dezembro, e quando você olha para 48, o Brasil de 48 e o mundo, nós avançamos muito também, tem muito problema, mas avançamos muito também com um documento que é muito importante para a gente, a Declaração Universal, assim como a Constituição Federal. Então, acho que são elementos jurídicos, mas também políticos, institucionais, políticos importantes para a gente ter uma pedagogia, inclusive com as religiões, para a gente ter uma outra sociedade um pouco mais feliz do que essa que a gente tem hoje aqui. Mas eu não estou desesperado, não. Eu estou acreditando que isso eu vim hoje aqui, né, para conversar sobre isso. Quero pegar um gancho do que o Clenito falou, que eu acho que tem uma coisa muito importante que tem a ver com esse movimento da casa, né, da casa cultural, que é de fato rediscutir um projeto de nação. A gente precisa de um novo projeto de nação. Mas um novo, com todo cuidado que eu tenho com essa palavra, que eu tenho novo no Brasil é perigoso, né? Novo, né? Então eu vou retirar o novo, perdão, né? Sem falar em novo, mas de fato pensar nas conquistas que tivemos, nas transformações que tivemos, mas que país é esse? É verdade que a gente passou por esses últimos anos, né? Está todo mundo muito traumatizado, né? Porque foi pandemia e o desgoverno, mas a gente não pode perder de vista, né? E não pode desanimar. Eu também fico muito preocupada. Vejo alguns amigos, assim, todo mundo cortando os pulsos o quê? Imagina a potência que é a universidade que eu hoje trabalho. Foi a universidade onde eu estudei na graduação, que não tinha estudantes negros. E hoje a maior parte, quase todos os meus orientantes, são estudantes negros. Acho que tem, 2 pessoas, né, Iago? Que são brancos. Um grupo de 10 estudantes. É uma inversão do que era. Então, a universidade é outra, a sociedade é outra. Acho que a gente não pode desanimar. Acho que esse é um ponto importante para a gente, né? A gente está vendo a extrema-direita avançando no mundo, o capital se mexendo, o velho barbudo não caiu, pode estar fora de moda, mas ele segue ainda, né? Eu não posso negar a minha formação raiz, né? Sou de uma família de comunistas, então a Bíblia lá em casa era Marx, né? Quando eu era pequena, era essa que era a Bíblia. Mas o capitalismo ficou muito incomodado com essas transformações, né?
mas a gente tem uma geração que pensa o ambiente de outra forma, que está atuando de outras maneiras, então eu concordo com você. Acho que tem, apesar dos problemas, Magali, tem muita coisa aí que a gente pode... E que as religiões ajudam muito. A gente não pode cair na demonização das forças religiosas, né? Gente, muito bom. Vou até ficar em pé para olhar para vocês. A gente está sentado aqui, eu não vejo as pessoas. Vou ficar em pé para olhar para vocês, porque a gente tem 35 minutos até o final. Fica na luz. Isso. 35 minutos até o sinal bater para a gente encerrar. Então a gente tem um tempo para dialogar. Para quem chegou depois, todo mundo aqui é muito bem-vindo. A gente já mostrou aqui um pedacinho da entrevista com a Benedita da Silva, que justamente trouxe essa temática da mulher negra, favelada, empregada doméstica, que entra para o campo da política. E é o que a gente acabou agora dizendo, é um caminho sem volta, os caminhos foram abertos, tem gente querendo fechar, mas a força para manter aberta essa porta é grande, né? É grande, por isso estamos aqui. Então mostramos um trechinho da Benedita, lançamos aqui o projeto 35 anos da Constituição do Memória e Utopia, junto com a Casa Galileia, a SESI e Novas Narrativas Religiosas, e ouvimos insights aqui, ideias que abrem um caminho para reflexões muito bacanas. E a gente tem um tempo para abrir, né, para vocês que desejarem ou colocar uma questão para a Ana Paula, para o Clemir, ou colocar uma observação, um acréscimo, eu gostaria de dizer tal coisa sobre isso, a palavra está aberta. E aí vocês fiquem à vontade, eu vou coordenar daqui. Eu só peço que a gente use um tempo assim de 2 minutos, 3, para dar chance bastante das pessoas, né? A gente tem uma meia hora ainda para dialogar. E a gente vai usar aqui o microfone que está gravando. Aí eu levo até o outro. Nossa, que chique. É chique. Tem um pomponzinho? Acontece. Quem gostaria de dizer alguma coisa? Uma palavra, sua opinião? Sim. Eu vou levar para você. Se apresenta, fala quem é você, fala do que você internacional faz pela vida. Amém. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Léo, eu sou do Complexo do Roseral, Belfor Roxo, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Acho importante falar do lugar que eu falo. Sou educador social, né? E a pergunta que eu queria fazer é direcionada ao pastor Clemir, mas a professora também pode ficar à vontade para responder. Eu achei a fala fantástica. Eu até ia falar com o Léo, tocou no ponto, Léo, esse é o ponto. Mas a minha pergunta, o meu questionamento é como isso se desdobra na realidade concreta da vida das pessoas, por exemplo, nas periferias. Eu trabalho com formação de direitos humanos e no sistema socioeducativo. E eu vejo o desafio que é trocar de temática, por exemplo, que é racismo. Eu trabalharia aqui, seria muito básico entender esse conceito que é um tanto abstrato, mas para você comunicar o que é racismo, por exemplo, numa classe onde só tem alunos presos, eu pergunto, quem que sofreu racismo? Ninguém levanta a mão. Ou quando levanta, ele entende que o racismo é só quando alguém chama ele de macaco. É extremamente complexo trabalhar a questão da sexualidade e a questão das religiões matrizes africanas, por exemplo. Ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que respeitam muito as religiões matrizes africanas nas periferias, a gente tem uma outra face de pessoas que são completamente intolerantes com as religiões matrizes africanas e a questão da sexualidade, da homoafetividade, que é um desafio extremamente complexo. Eu tive essa experiência no CRIAD, na Ilha do Governador, e tratar sobre isso com adolescente foi extremamente complexo. Eu queria saber se existe realmente um projeto de país, nesse momento que a gente vive, concreto, real, que vai se materializar na concretude da vida dessas pessoas. Essa informação, essa pedagogia, essa educação, isso realmente vai chegar nas bases. Por quê? Eu não estou dizendo que na base não se produz conhecimento, ao contrário, né? Eu costumo dizer que eu não estou lendo os teólogos de lá, que eles deveriam ler a gente, né? Eu queria saber o seguinte, se realmente existe um projeto, existe um caminho concreto, porque eu vejo muita gente atuando na base, muita gente atuando nas periferias, mas eu vejo essas pessoas cansadas,
são pauperizadas, as pessoas são massacradas, são violadas, porque a sociedade se organizou de uma forma que essas pessoas ou elas se garantem na vida ou elas trabalham com o social, né? Eu falo isso porque eu sou fruto de projeto social. A primeira vez que eu vi sobre Zumbi dos Palmares, sobre Dandara, foi através de músicas de rap, não foi na escola. E a minha formação política foi de um projeto social que fizeram na comunidade. Minha mãe me obrigou na época a participar. E o professor não era obrigado, mas ao fim da aula ele fazia uma roda de formação cidadã e isso fez toda a diferença na minha vida. Eu queria saber se realmente haverá um investimento em pessoas que estão na base, que estão lá no terceiro setor, para que esse trabalho realmente possa acontecer de fato. Claro. Nós vamos fazer uma rodada, eles respondem, comentam, e se houver tempo a gente faz outra. Aí vai depender de vocês. Vamos lá. Você tem. Boa noite, eu sou Cláudio Ribeiro, sou pastor da Igreja Metodista, professor de Ciência da Religião. Agradecer muito a Ana, também ao Clemir. Eu queria falar na linha do que foi perguntado para vocês, de caminhos, né, possibilidades. E a minha questão é sobre a formulação de políticas públicas. Porque eu tive a satisfação de acompanhar o Fóruns Interreligiosos, onde eu morava em São Paulo, na região do ABC, tanto de Santo André, por muitos anos integrei, e depois também São Bernardo. E acompanhei os amigos que atuaram no nível nacional, no Comitê de Defesa da Liberdade Religiosa. E no Rio e São Paulo também tem fóruns estaduais, né? Então, eu queria saber de vocês desse cruzamento. Uma coisa é o incentivo a que a gente rompa com divisões que estão fortemente presentes na sociedade no nível das religiões, né, e das espiritualidades. Essa briga evangélicos e afro e tantas outras questões decorrentes daí, né? E outra coisa é a questão da política, porque lá na experiência do Fórum Interreligioso Santo André foi muito interessante. O fórum foi criado para ser um tipo de caixa de ressonância das políticas públicas municipais, né? Então, vai fazer alguma coisa, um vereador, a prefeitura, o governo, o que aquele comitê, né, aquele fórum deveria dizer, né? Só que era um governo popular, de esquerda. Então, tinha muitos pastores, né? Todos eles numa vertente dialogal, progressista, em conjunto ali com as outras expressões religiosas não cristãs, né? E depois o governo municipal mudou, e o fórum mudou totalmente. E esses pastores não estavam mais, e veio uma representação variada do mundo afro, da Umbanda, por exemplo, lá tem o Santuário Nacional, em São Bernardo, né? E a composição, vamos dizer assim, ideológica, política, de direita, né? Quer dizer, uma coisa louca, uma coisa doida, né? Quer dizer, cresceu a participação, a representatividade religiosa, mas diminuiu aquele objetivo que era uma política mais popular, uma ressonância para o governo popular estabelecer políticas públicas, né? Então eu queria saber de vocês isso, porque isso está meio parado, né, por causa da falta de incentivo federal, mas eu acho que agora vão começar a surgir novos fóruns interreligiosos, né? Tem várias cidades aqui no estado, Volta Redonda sempre teve um forte, lá em Juiz de Fora, onde eu trabalho, é muito forte também, né? Então eu queria ouvir um pouquinho. Obrigada. Mais alguém? Ainda chance que sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ilen. Eu sou membro do Movimento Negro Evangélico, da Frente Evangélica pelo Estado de Direito. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, dizer que esse espaço aqui está muito bonito, muito produtivo, leva a gente a muitas reflexões. Isso me leva justamente à pergunta que eu faço. O Clemir chegou a falar que o que a gente está discutindo aqui chega a ser difícil para todo mundo que alcança. E a gente volta na questão que foi falada da base. A gente vê que lá fora, para a grande população, a ideologia dominante é das elites, das massas, dos poderes. E a gente, nesse mar que a gente está acompanhando aí de fake news, de narrativa reacionária, fundamentalista,
eu chego a ver que a gente está perdendo de lavada, em especial na questão das redes, das redes sociais, da formação de cultura. Qual tem sido nossa solução? O que a gente pode fazer como possibilidade para chegar a um acesso básico, mais formativo, mais simples, aproveitar o que tem sido produzido? O Léo até já falou aqui. Realmente, há muita cultura, muito conhecimento, muito diálogo sendo produzido da própria base. A gente tem que aproveitar isso. Mas o que a gente está produzindo de contra-narrativa? Porque a narrativa que tem, a gente tem sido arrastado por ela. E a gente, enquanto religioso, eu sou evangélico desde criança, vejo que a igreja é sempre espaço de formação, de vida, de sociedade. Eu sempre digo que eu me coloco, me apresento, primeiramente como um cidadão evangélico. Primeira coisa que formou minha vida, minha personalidade, minha pessoalidade. E as igrejas, mas também os terreiros, todos os espaços religiosos, são espaços de formação, de crescimento, de socialização. Como a gente pode usar os nossos espaços para levar a diversidade que a universidade traz também, o conhecimento, e levar, eu acho que é isso, a possibilidade que a gente tem de dialogar é nesse encontro, no conhecer. Eu, nascido e criado na igreja evangélica, já vivi todos os conservadorismos e todos os racionalismos que são propagados no meio. E a partir do encontro que eu tenho com o diferente, é que eu comecei a mudar, abrir e deixar muita coisa para trás. Acho que ainda estou no processo de liberar e abrir o mundo. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Então a gente vai ficar com essa rodada. Se houver tempo, a gente abre mais. Eu vou ficar de olho no tempo. Tá. Ana, Eli. Ele começa, né? Vou ser bem breve, viu, Ana? Vou tentar ser bem breve. Vocês, obrigado a vocês, obrigado a Gabi, né? Muito bom te ver, Léo. Léo é generoso, porque ele está perguntando o que ele faz, entende? A resposta é a vida dele, entende? Que eu conheço. Ele não devia ter perguntado, devia ter contado pra gente. O que ele faz é muito grande, assim, né? E eu celebro sua vida e sua trajetória. Isso não é para ser generoso com você, porque é para reconhecer minimamente, Léo, publicamente aqui o que você faz, o que o Leonardo faz, né? O que o William faz, assim, o que a Alessandra faz, o que vocês fazem, assim. Andressa. E Andressa? Que pecado. Normal. Então, o que se faz na base e o que vocês fazem, e o que muita gente aqui faz, eu faço um pouquinho também, assim, é de uma importância grande porque a gente termina sendo também transformado e transtornado por aquela realidade ao tempo que contribui de alguma forma também. Então, agora, eu sei que sua pergunta é importante, interessante também, porque assim, como a gente garante como política pública a ampliação e a qualidade desse tipo de serviço, entende assim? Como é que você tem, numa cidade como o Rio e num estado como o Rio de Janeiro e num estado como o brasileiro, garantir recursos e política pública de qualidade para atender de fato essas pessoas, assim? Para ampliar o trabalho que você já faz assim na ponta, lá no sistema socioeducativo, de educador social, por exemplo, pegou o ponto que você tratou, assim, a visibilidade que isso precisava ter para a própria sociedade, a valorização desse trabalho. Isso é um tema que quase não aparece na vida social. Assim, e aí, por causa de pesquisa que também já fiz pelo sistema prisional, e eu sei que você está falando do sistema socioeducativo, mas isso está muito aproximado, é que isso só aparece para a sociedade quando você tem uma rebelião no presídio. E a resposta à sociedade é ampliar e endurecer o punitivismo para essas pessoas. É a única solução que você tem. Então você tem um crime, você então vai ampliar o punitivismo. O que está dado e comprovado de que ele só fortalece a própria ação criminosa, assim. As prisões só fortalecem as próprias ações de mais crime. Isso está dado como tal, assim. Então, Leonardo, a gente precisa de gente do parlamento municipal, e estadual e federal para ampliar e formulação de política que vem da própria base, de como é que você formula política pública a partir da institucionalidade das esferas do poder para que se possa garantir e entrar no orçamento da União, no orçamento dos municípios. Porque é assim que você faz transformação social. Assim, você precisa de recursos e gente qualificada. Assim. Então, o trabalho que você faz, representativo de tanta gente, é de uma qualidade muito grande.
Agora, nós como sociedade precisamos conhecer mais e melhor, porque são tantas frentes nas quais a gente precisa atuar que não é fácil também. Mas falar sobre isso num espaço como esse aqui é muito importante, porque é dando visibilidade que a gente se compromete mais e melhor para que a gente possa ter uma atuação muito mais pertinente. Enquanto você falava, lembrar de Marielle que tinha um comprometimento grande na Câmara Municipal para fazer com que isso acontecesse, porque ela também passou pela história que você também passou. Vem formação de escola lá na Maré. Então, você está lá fazendo porque você foi profundamente transformado por esse próprio ambiente, sua mãe, esse ambiente que te formou. Para nós outros aqui, talvez, muito de pele mais clara, que tem acesso a outro nível de educação, que estudou em escola, não escola pública, assim, talvez não sabe nem o que significa isso, que é estudar num curso pré-vestibular na Maré. O que é isso, assim? A importância que isso tem num processo de libertação, de ampliar de consciências. E acho que dialogando com o que o William falou também, como esse espaço da universidade, e também do Cláudio, como o espaço da universidade pode ser ampliado pelo espaço da igreja, das religiões como um todo, de você colocar a diversidade nos temas também. E não falar as mesmas coisas que todo mundo já sabe nas reuniões dominicais, ou de sábado nas sinagogas, ou de sexta-feira nas mesquitas, ou de segunda-feira nos terreiros. O que você pode dizer para além disso, né? Ontem falava com Flávia Pinto, né, mãe de Santa, a Casa do Perdão, que está completando 25 anos a Casa do Perdão, né, Isabel? A gente está feliz porque não é todo dia que um terreiro faz 25 anos nesse país, assim, uma história de direitos, afirmação muito forte por afirmação de direitos. Então, que educação é essa que você tem nesse terreiro, popular, ambiental, de garantia de direitos, que você possa ampliar para outras, às vezes com essa mesma gramática, inclusive para outros terreiros, que você possa conseguir falar também com outros terreiros, quer dizer, nem conseguiram chegar nesse patamar de diálogo, de intervenção. E aí, William, não é nem porque não é nem uma questão de cognição, é uma questão também de acesso. Para a gente estar aqui agora, não é só acesso intelectual, porque não é isso, as pessoas podem entender, mas não tem acesso de tempo. Ela está agora num trem, indo para Santa Cruz, para chegar muito tarde, para fazer comida para os seus filhos e acordar muito cedo para amanhã a vida retomar de novo outra vez mais, assim. Então, é muito desigual esse sistema. Nós somos profundamente, assim, nós estamos aqui num ambiente muito sofisticado para a gente estar aqui agora, assim. Eu sei que as histórias são diferentes, mas estarmos aqui fala já de uma elite muito grande desse país que não pode estar só conversando sobre isso aqui, né? Não pode, né? Desgraçadamente não pode. Mas a gente quer isso, Léo, a gente quer isso, William. Porque a gente quer mais pessoas antenadas com essa conversa para que elas possam construir sua própria libertação. E associando-se com outros e outros, como você fez, do espaço da frente, do seu trabalho, da religião, você também, Léo, vai ampliando essa conversa e salvando outras pessoas, entende? Assim? Porque o grande desafio nosso é como é que a gente vai libertando pessoas para uma outra história, para uma outra vida. Então acreditem nisso, como já dissemos assim, e vocês me inspiram porque têm resposta já com suas próprias trajetórias, mas precisa ser politicamente sustentado por políticas de fato públicas, e aí você precisa de gente nos espaços de decisão institucional para que isso possa acontecer. Por isso que hoje, quando eu fiquei lembrando quem eu votei em 86 para Constituinte, me deu orgulho de lembrar que eu votei em Lisânias Maciel, assim, uma figura importante que deu uma contribuição substantiva na Constituinte para a defesa de direitos e garantias institucionais. Então, para uma pessoa dessa fazer isso, assim, uma luta muito grande de nós estudantes para a gente conseguir eleger, e muita gente para eleger uma figura como aquela. Então é preciso acreditar. A política institucional é um desafio grande, parece um desafio muito complicado, mas precisamos de gente com vocações políticas de qualidade para que a gente possa, de fato, incidir nas eleições municipais do ano que vem, que é importante ter gente na Câmara Municipal, tanto de Belfort Roxo, como da cidade do Rio, como de São Gonçalo, como de Niterói, como de Caxias, em suma. Então, esse espaço que vocês fazem, eles são propulsores de formação, de qualidade, de libertação de muita gente, inclusive de se tornar atores políticos nesses processos como um todo. E a gente garantiu isso muito mais e melhor. E aí, Cláudio, assim, acho que é importante esse trabalho dos conselhos, que eles tiveram uma força muito grande, como você bem chamou a atenção, em governos anteriores mais populares, entraram em profunda crise e a gente retomar, inclusive percebendo os erros e os equívocos, mas também os acertos e as melhorias para a gente avançar com esse tipo de política. Aqui no estado do Rio, você tem um CONEPLI, por exemplo, o Conselho Estadual de Liberdade Religiosa, que dialoga com diversas religiões e não religiosas. O Zé é membro do conselho, sou membro do conselho lá.
Tem universidade, tem sociedade civil, tem governo, como é a composição dos próprios conselhos, mas ficou bastante esvaziados nesse governo estadual, inclusive. Né, assim. Mas é uma luta grande por reconquistar esses espaços, reforçá-los, melhorá-los. Mas para além do Estado, o que você está dizendo é que, para além daquilo que... Porque o Conselho Estadual é uma política de Estado, todo mundo é voluntário, mas é uma política de Estado. Mas como fortalecer também fóruns, para além dos conselhos, da sociedade civil, para mexer, para mobilizar, para dialogar, para conversar, para incidir. Em suma, eu acho que é um espaço importante, que eu acredito nele, participo, com muitos desafios, mas acho que é fundamental lembrar disso na composição de diferentes atores para pensar políticas públicas, mas também diálogos, como bem disse Ilen, né? Porque quanto mais a gente encontra diferente, quanto mais a gente arrebenta com nossos preconceitos e aprende ricamente com essa diversidade que está posta, assim. Então é isso que enriquece a nossa vida como pessoa e também como sociedade. E é isso que vai fazer um país que a gente quer construir, né, professora Ana Paula? Um outro projeto de país, assim, que todo mundo tem que ser chamado. Ou então não é um país, assim, virou um gueto, assim. O país que a gente quer fazer para todo mundo, com todo mundo, incidindo, inclusive, as periferias, que tem. No geral, as periferias é que têm soluções para esse país, porque eles sobrevivem apesar do capitalismo, como já foi mencionado aqui. Você vai numa rocinha, gente, como é que se tem... Então, eu imagino que todos os engenheiros da UFRJ, da UF, da UER, tinham que fazer uma formação de engenharia na rocinha. O que é aquilo, entende? Assim, isso é sofisticado. Agora você está numa prancheta, é diferente. Assim. Aquilo é sofisticado e aquilo foi feito sem engenheiros. Há uma sabedoria popular para pegar um aspecto do conhecimento que é fundamental, que é a engenharia. Então, há muito conhecimento que precisa conhecer, reconhecer, celebrar e valorizar. E o aprendizado que vem da periferia e que investe e que incide sobre o centro, e não o contrário que a gente tantas vezes está acostumado a perceber por aí. Então, em suma, é isso. Eu acho que a gente tem algumas limitações, sim. E a primeira delas é a linguagem, eu concordo plenamente. Né? A linguagem acadêmica é hermética, é fechada, é pensada para não sair desse universo. E o Ginga foi criado já com esse objetivo, né? Pensando como é que a gente poderia entrar com outras linguagens, entrar nas redes sociais, tentar chegar por caminhos que a gente não chega. E um dos caminhos que a gente tem explorado também é da sensibilização através da arte. Né? Nós temos uma pesquisadora que é parte do grupo, que é uma bailarina, coreógrafa, cenógrafa, e todas as atividades que a gente tem feito, que tecnicamente são chamadas de extensão, né? São as atividades para fora, né? A gente tem feito um esforço muito grande, né? E Ada, se quiser falar, pode falar também, né? Porque ele fica todo caladão assim. Mas esse cara é um artista visual maravilhoso, tem uma revista sensacional, revista menor. Fala depois, né, Iago? Faz favor. Assim, pedindo, pelo amor de Deus, de falar. E a gente tem tentado buscar outros caminhos, né? É uma luta difícil, eu concordo plenamente, não é uma coisa fácil. A gente está numa contramão do momento, porque eu estava conversando outro dia com uma amiga que é uma grande especialista em redes sociais, e ela estava me dizendo, assim, eu reclamando, né? Pô, mas o pessoal faz umas buscas de Google complicadas, ela, você está por fora, ninguém usa mais o Google. Agora as buscas são direto no TikTok. E o conservadorismo está todo no TikTok. Aí ela, a gente tem que produzir conteúdo no TikTok. Eu falei, parei, congelei e falei assim, ai meu Deus, quando eu consigo me entender com o Instagram, você quer que eu vá para mais uma coisa, né? Ri, brinquei com ela. Falou, você está super atrasada, né? Tem que registrar no currículo Lattes. Pois é, não, imagina, eu não sou dessa geração, eu sou da geração, eu brinco, gente, eu vi a invenção do computador, eu trabalhei no primeiro computador que chegou no Recife, né, no prédio que eu era estudante, né? Meu orientador falou, vai lá e aprende esse negócio aí, que nos Estados Unidos todo mundo usa isso. Eu falei, mas como? Era eu, um colega e o funcionário, ninguém sabia nem ligar a máquina, né? Mais ou menos isso, né? Para ver, entregar. Eu não votei na de 86, não. Eu não votei na de 86, mas vi o computador do primeiro lá do Recife, né? Então, eu acho que tem uma coisa de como é que a gente vai entrar nessas outras linguagens, e isso é um desafio para todos nós, né? Mas uma outra coisa que eu também vejo que tem
produzido resultados interessantes para além dos terreiros, porque a gente faz uma ação muito direcionada aos terreiros, né? Então a gente vai, terreiros nos mais variados lugares, se você imaginar, a gente vai, né? No Rio, mas não só no Rio, a gente não atua só no Rio. A gente tem rodado o país também e a gente tem conseguido fazer uma coisa que para mim funciona melhor do que os conselhos, eu vou voltar aos conselhos, eu não sou tão ativista quanto os conselhos, que é juntar terreiros das mais variadas matrizes e tradições, tá? Incluindo as umbandas várias, independente das pessoas, e as pessoas sabem de que casa eu sou, de que casa o Leonardo, que é Babalorixá, que é da equipe, da Dolores, todo mundo sabe quem é quem ali, mas vê que a gente trabalha independente das nossas relações religiosas, né? Então a gente tem feito isso, mas a gente tem feito trabalho com formação de professores da rede pública, tá? Esse é um ponto que eu acho muito importante. A gente está começando agora um trabalho na rede de Niterói, né? Que demorou mais por conta de brigas políticas, já era para ter começado em março. Mas aí briga de lá, briga de lá, briga. Agora que a gente está conseguindo efetivamente entrar na escola, mas estamos na escola. E eu acho que a partir dessas interações concretas, né? E uma coisa que eu aprendi, trabalhando com a polícia, né? Eu fiz muitos projetos com a área de segurança pública. Não podia falar a palavra direitos humanos, né? Se você falasse, acabava a conversa. Então a gente fazia uma série de coisas sem tocar na palavra. Fazia as coisas. E no final, não, mas eu só queria lembrar que esse negócio, se vocês concordarem com tudo, beleza. Isso é direitos humanos. Então a gente faz coisas equivalentes quando está trabalhando com os terreiros, até para poder, e com as escolas principalmente, porque certos temas, quando a gente entra na escola, se falou, acabou, né? Então a gente tem usado essa tática de, bom, no fim a gente fala, veja bem, isso aqui, né, tal, e tem sido muito interessante, né, no processo de desconstrução. Quanto ao conselho, Cláudio, vou te dizer qual é a minha descrença com relação ao conselho. Não como prática política, sou absolutamente defensora, né? Mas como isso bate nos terreiros, tá? Os terreiros são sempre silenciados. Nas disputas políticas que existem e as vaidades que levam, e aí eu estou falando especificamente da experiência do Rio de Janeiro, que eu me recusei a participar por conta da briga que foi a primeira composição, tá? Aí me chamaram, eu falei, não, nesse cenário, desse jeito, prefiro ficar de fora. Isso me atrapalha mais do que me ajuda do ponto de vista do meu trabalho junto aos terreiros, então não quero, né? E eram vaidades, né? E pessoas que acabam usando, e eu estou falando dos terreiros, não estou falando das disputas outras não, estou falando dos terreiros. Pessoas que acabam usando os movimentos para suas projeções pessoais, única e exclusivamente. O terreiro não precisa mais disso. Ele já está todo ferrado, já está sendo perseguido por um monte de gente, vai ainda perder tempo com esse tipo de coisa. Então, o espaço dos conselhos, em geral, na minha experiência, eu conheço muito o país nesse campo, não tem ajudado aos terreiros, tá? Por isso, inclusive, algumas lideranças religiosas são bastante radicais incisivas de dizer assim, não, a gente quer o nosso. No sentido de dizer assim, nesse sentido, isso aí não nos representa. Claro que politicamente eu sei o quanto isso é desgastante, mas eu entendo a radicalidade que às vezes você precisa assumir em certo discurso para ser escutado, né? Isso é inerente a qualquer movimento social. Movimento de mulheres, movimento de LGBTQIA+, muitas vezes você precisa dizer, ó, alô, a gente vai ter que dar um sacode, né? Mas apesar de olhar com reservas, é evidente que é melhor ter do que não ter, tá? Porque a gente sempre vai poder reformular, né? E evidentemente a gente está falando do período deste último período, né? Acho que aí a gente tem um processo. Mas eu diria, assim, para terminar, que eu acho que a gente precisa reforçar, pensando principalmente as instituições penais,
né? Sabendo, obviamente, que a gente está falando da dimensão juvenil, não é, mas é, né? Não é, mas é, Pegase não é, mas é na prática, de um esforço de laicização desses espaços, né? Para mim, uma das coisas mais nocivas que foi, no estado do Rio de Janeiro, foi a política de construção de igrejas da IUD dentro dos presídios. Boa parte dos problemas que a gente tem hoje, com relação à questão prisional, passou por aí. Ao dizer isso, eu não estou dizendo da presença das tradições religiosas nas prisões. Percebam que há uma diferença? O trabalho que as diferentes tradições religiosas, Mãe Flávia Pinto, a pastoral carcerária, várias igrejas sempre trabalharam, sempre fizeram um trabalho de apoio fundamental. Tá? Esse trabalho de apoio é fundamental. O que eu estou falando é uma conivência promíscua entre poderes políticos partidários e determinados segmentos religiosos. Isso me parece urgente para que a gente consiga, né, melhorar algumas dimensões e acabar mesmo com nichos de poder, né? E concordo plenamente com o Clemente. A gente já está tarde para começar a discutir a eleição do ano que vem. A gente está atrasado. Eu tenho insistido isso em vários setores, né? Nos setores onde eu atuo, assim, gente, a nossa agenda está atrasada, né? Porque eles nunca se desmobilizaram, né? Eles têm o dinheiro que a gente não tem. E antigamente a gente dizia que não tinha militância, agora tem. Então a gente está atrasado no sentido de pensar estratégias, né? E aí eu prefiro não dizer um caminho que de fato eu não sei. Eu não acho que a universidade tem que saber mesmo, não. Acho que a gente tem que aprender no local mesmo, porque o que eu vejo na minha experiência de rodar terreiro país afora, o que funciona numa determinada cidade não funciona na cidade do lado, na cidade vizinha, né? E a Baixada, eu não conheço a situação de Belfort Roxo, realmente não conheço, mas conheço bem Nova Iguaçu e conheço muito bem a prática dos terreiros na mobilização política de Nova Iguaçu. E sei que são um universo completamente... Mesmo falar de Baixada é muito diferente, né? Também conheço bem Caxias, né? São lugares onde a gente tem atuado mais próximo aos terreiros. Então, eu acho que a gente tem que, de alguma maneira, se organizar, né? E aí acho que o espaço, né? O privilégio da branquitude, né? Foi uma palavra que a gente não falou, mas que precisa ser dita aqui, né? Ainda mais eu sendo branca raiz, né? Digamos assim. O privilégio da branquitude de ter determinados espaços e tempos nos obriga a estar à frente de certos processos, né? Nos obriga a arrumar tempo para produzir trabalhos, militâncias, ações. Eu acho que isso a gente tem condição de tocar. E assim, eu me lembro na eleição do ano passado, o grupo no qual eu tenho atuado politicamente, a gente conseguiu virar em vários lugares um monte de coisa, né? Então assim, ir para a rua ainda funciona muito, né? E me coloca à disposição aqui, né? Independente de bandeira partidária, não estou aqui falando partidariamente, estou falando de eixos, de temas que a gente precisa para além de uma dimensão partidária. Porque eu sei que quando começa a discussão partidária, acabou-se, né? Mas eu estou falando de uma coisa de para além, porque é assim que a gente vai chegar no projeto de nação. Não é no partidário. No partidário eu sei que o partido diz que aquele assunto agora não, e aí a gente, né? Por isso eu não sou filiada a partido nenhum. Tenho trauma de infância. Obrigada. Gente, 2 minutos para as 9 horas. Iago, você vai falar aí do seu projeto? Um minuto para o Iago falar do projeto dele. Meu nome é Iago Menezes, sou mestrando em antropologia na UF, orientando a Ana Paula Miranda. Eu vou fazer uma propaganda, eu acho melhor. É isso que eu quero que você faça. Da minha revista, a revista menor, mas também foi uma propaganda do Ginga, que a gente está no Instagram, @GingaUF, lá tem todas as informações do Ginga. Vai ter um encontro agora, dia 16 e 17, na Semana Acadêmica da UF, onde a gente vai ter eventos lá, vai conversar, vai ter oficinas. A gente também tem o YouTube, que tem o nosso canal no YouTube tem o documentário que a Ana Paula falou, que é o Caminho de Xangô,
que a gente ganhou uma menção honrosa na Unbox, que foi eu dirigi junto com a Ana Paula, com a Mariana. E é isso. Fala da revista. E tem na revista, que é a revista menor, que a gente fala sobre a Baixada Fluminense, sobre Belfort Roxo. A gente fala também de Belfort Roxo, a gente fala sobre a Baixada Fluminense. Agora eu estou fazendo uma resenha de álbuns de música, mas também a gente fala de poemas, contos. A gente tem que estar na quinta edição, já vai ser edição. Então, se quiser lá, revistamenor.com.br. Eletrônica. É, uma revista eletrônica. Fala o endereço de novo. Revistamenor.com.br. Revistamenor.com.br. Tem no Instagram também, Revista Menor lá também, só seguir. Muito bom. Gente, então, ficar em pé aqui para olhar para vocês e fazer um agradecimento. Vamos agradecer aqui os nossos dois. Agradecer também, vocês merecem também palmas, vocês. Eu estarei aqui, também Catarina, Marcela, pela organização desse espaço e do momento que a gente pode ter. Lembrando que o tema da religião voltará no próximo ano, a gente já está. Essa é a inauguração de um processo em que nós vamos ter outros encontros como este. No ano que vem, nós já vamos pautar, vocês vão receber as divulgações. E lembrando que também o projeto 35 anos da Constituição, Fé em Busca de Direitos, que já está aí, a entrevista Benedita hoje, virão as outras entrevistas, os cards, acompanhem, muita coisa boa vem por aí. E no ano que vem, 60 anos da ditadura militar, gente. Então já tem um trabalho sendo feito por vários, um grupo grande aí de gente que está junta para preparar aí a recordação. Comemoração. Vamos comemorar, vai ter pau de arara para todo mundo, vai ser uma beleza. Choque elétrico, vai ser uma beleza. E a recordação. Delícia da ditadura. Né, desse momento. Então, vou pedir para a gente se despedir, a gente já vai embora, vai se despedir, lembrando que tem ali o livro da professora Ana Paula Miranda, quem quiser conhecer, aprofundar o trabalho, outros livros que estão à disposição. Mas eu queria pedir, será que seria possível a gente fazer uma foto de todo mundo? Contando que seja na luz. Eu podia fazer Os nossos comerciais, por favor. É só porque eu comecei e não falei do Brasil em Jogo. O Brasil em Jogo é um ciclo de debates que nasceu online por conta da urgência da eleição de 2018. E aí a gente viu que precisava ocupar esse espaço, né? Recuperar um espaço de debate, de encontro, de busca coletiva de soluções, de ideias. Várias cabeças pensam melhor do que uma, isso é verdade. O espaço aqui está aberto. A gente tem ainda o debate de meio ambiente, sobre a questão agrária, sobre a questão militar. Eles ocorrem de 15 em 15 dias aqui. E eles estão acontecendo agora para abrir os grandes debates que vão ocorrer ao longo de todo 2024. A ideia da gente é tentar recuperar o prazer de discutir a política, o prazer de pensar junto a política, porque a gente está vendo que a gente está se metendo num buraco que a saída está cada vez mais difícil de achar. É sempre quinta-feira? É sempre às quintas, na verdade quinta sim, quinta não, até novembro. A gente está nas redes sociais, tem site, Instagram, Twitter, então tá tudo lá, a programação. TikTok. TikTok a gente tá ainda, TikTok. Tá difícil de gravar dancinha pro TikTok. Não, já disseram que não precisa fazer dancinha, não. Porque, gente, a dancinha é uma proposta. E é isso, o espaço está aqui, a gente quer ocupar, a gente quer ver ele ocupado com arte, cultura e debate político. Obrigada. A casa é de vocês. Muito bom, obrigada.